fazem diversos tipos de análise. Aqui na Digiforte, a gente tem essas 5 soluções, que é analítico de vídeo. Vou falar do analítico neural hoje, desses 2 primeiros aqui, que é um módulo novo que a gente está lançando com inteligência artificial. É considerado também a leitura de placa como visão computacional, análise forense e reconhecimento facial. Tudo isso são gamas de soluções de visão computacional que a gente tem na Digiforte, porém aqui dentro, esses módulos são tratados comercialmente diferente, tá? Você tem licenças para cada um deles. Então nessa apresentação eu vou focar nos 2 primeiros, tudo bem? Analítico de vídeo e o analítico neural. Então, olha só, eu acho que todos vocês já devem ter visto vídeo de demonstração de analítico, ou para quem não viu, eu vou explicar um pouco mais tecnicamente aqui. Eu vou entrar no primeiro módulo, que é o módulo avançado de analítico aqui da Digiforte, que já está totalmente integrado. Basicamente, o que esse módulo faz... Oi, todo mundo está ouvindo? Beleza? Teve um probleminha no áudio. Legal. Então, o que o software de analítico faz? Esse primeiro módulo que eu vou mostrar. Ele consegue, através do algoritmo, aprender o cenário e destacar, vocês podem ver aqui no primeiro vídeo, na parte de baixo, os pixels de todos os objetos. É isso que o computador vê. Depois que ele consegue aprender o cenário, saber o que é cenário, a gente tem os pixels destacados. A partir disso, depois que você tem essa imagem de baixo aqui, preta e branca, a gente tem um algoritmo de rastreamento de grupo de pixels aqui, tá vendo? Então a gente pode ver que cada grupo de pixel é rastreado diferentemente na imagem. Então é isso que o analítico procura fazer sempre, descobrir o que é cenário, o que é objeto, e destacar eles e seguir eles na imagem. Tudo bem. Quando a gente está falando desse analítico, a gente está falando desse rastreamento. Vocês já devem ter visto esse vídeo na Digiforte, na internet, tá vendo? Tem uma pessoa andando ali, ele está pegando como pessoa, person. Ali no meio da água tem um pato, ele está pegando como duck. Esse analítico, na verdade, ele não sabe que é uma pessoa ou que é um pato. Ele sabe que são conjuntos de pixels. A gente diferencia cada objeto nesse analítico por tamanho e velocidade. Então, ó, aqui na esquerda tem uma imagem, um print aqui da configuração do Digiforte, onde a gente chama de calibragem, onde você calibra o analítico, os tamanhos, né, na tela, para ele entender que um pixel lá longe pode ser uma pessoa, um grupo de pixel aqui perto também pode ser uma pessoa, então tem toda uma calibragem de espaço. E aí ele consegue, pelo tamanho desse conjunto de pixel, classificar em diferentes objetos, né? Então está passando ali, por exemplo, uma bicicleta, uma pessoa, enfim. Para quem já tem o Digiforte, na verdade, você trabalha no primeiro servidor aqui, ó. Você está gravando as imagens nele, né? Se você tem o Digiforte com suas câmeras, você está gravando. Quando você coloca um serviço de análise de vídeo, a gente costuma colocar um segundo servidor aqui, tá vendo? Esse servidor, ele é indicado para processamento dessas imagens. Então o Digiforte continua gravando as imagens, os clientes continuam conectados vendo as imagens, só que o servidor de analítico agora está puxando as imagens do Digiforte, processando e devolvendo respostas. Okay? Então, essa é a arquitetura que é usada. E aí, nesse analítico embarcado que a gente tem aqui, a gente tem uma gama de possibilidades de alarme, tá? Então é muito legal isso daqui, porque se você olhar aqui na foto direita, tudo isso que eu escrevi ali, presença, entrar, sair, aparecer, desaparecer, todas essas regras, esses analíticos, estão contidos em uma licença. Então, com uma licença desse analítico, você consegue ativar várias regras ou vários alarmes numa mesma câmera. Legal? Eu vou pontuar algum desses analíticos aqui. Eu não vou falar de todos, porque não vai dar tempo.
Mas vou falar depois um pouquinho da nossa certificação, treinamento, mas a gente tem treinamento e certificação de um dia inteiro, que é para a gente se aprofundar bem em cada analítico desse. Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho um exemplo, tá? Já um vídeo feito com o Digiforte. Vou dar um play, mostrando um perímetro. Vocês vão ver que vai aparecer uma linha aí. Esse é um vídeo de uma pessoa cruzando o perímetro, na verdade. Então a gente traçou uma linha, apontou a direção, e assim que o objeto chegar, ele vai detectar. Quando ele cruzar a linha, você pode configurar no Digiforte uma série de alarmes, né? Aqui, no caso, é um pop-up, mas o Digiforte tem muito recurso, muita coisa que dá para fazer. Você pode acender uma luz, ligar uma corneta, fazer uma automação, mandar um e-mail, um SMS. Você pode ativar outras funções do sistema, fazer integrações. Então é muito, muito completo, na verdade, né? Dá para fazer muita coisa. Então aqui, na verdade, o analítico pegou um grupo de pixels andando, entrou na classificação pessoa pelo tamanho, e aí ele cruza a linha. No momento que ele cruza a linha, a gente tem um alarme de perímetro, no caso, né? Da violação dessa linha. Isso é um dos analíticos que tem ali naquele conjunto. Aqui é um outro exemplo. Aqui é um exemplo de controle de tráfego. Então a gente está vendo aqui em cima, não sei se vocês veem meu mouse ou não, mas ali em cima tem duas linhas, uma azul e uma vermelha. A azul está contando os carros que cruzam ela para baixo. Olha só, é o mesmo algoritmo que eu mostrei do perímetro, mas agora a gente está usando ele para contagem. Então, veja que você pode usar tanto para alarme quanto para estatística, né? Então, a gente está contando ali, todos os carros estão descendo e subindo. Aqui embaixo, nessa área amarela, a gente está vendo todos os carros que passam acima de 30 km por hora. Eu vou repetir o vídeo, tá aparecendo algumas coisas. Mas, ó, se você vê o objeto passando, você vai ver que ele tem uma velocidade média que ele consegue calcular. Então, tem muito cliente que usa isso, por exemplo, dentro de condomínio, onde não pode andar acima de 30, 40 km por hora. Então, você consegue colocar uma área, setar uma velocidade. Através daquela grid que eu mostrei, aquela grid verde dos tamanhos, você consegue calibrar isso para gerar uma velocidade média. Então, é uma velocidade estimada. É claro que você não pode usar, por exemplo, para dar multa, coisa do tipo, mas você pode sim usar para divertir ou analisar o seu cenário e ver como as pessoas estão se comportando nele. Em volta aqui tem contadores, né? Tá contando aqui total de veículos acima de 30, total de veículos que estão saindo ali em cima. E você vê que no mesmo cenário que está passando o carro, também passa ali, ó, no canto, tá vendo? Grupo de pessoas, veículos. Então, você começa a ter uma análise mais inteligente do seu monitoramento. Esse carro que vai ficar parado nessa faixa vai gerar um pop-up. Então, se, por exemplo, eu quero saber se alguém fica muito tempo parado em tal lugar. Tá vendo? Carro parado no cruzamento. Então, são vários alarmes que podem ser, sim, configurados e você vai trazer muito mais inteligência para a sua central de monitoramento. A gente sabe que quando você tem muita câmera, ou mesmo quando você não tem um operador, é essencial você ter inteligência de vídeo, que vai te trazer aí possibilidades de focar, né? Focar o seu operador para tratamento de eventos e no que estiver acontecendo de importante no momento. Legal. Aqui, ó, um outro vídeo. Aqui é uma outra regra que é o aparecer e o desaparecer. A gente colocou naquela porta. Então, ó, uma pessoa entra na área, ele não dispara o evento. Assim que ele sair da área, ele sumir dentro da área, ele vai dar um evento de lá, objeto desapareceu. Então, ele entrou dentro da área, desapareceu e já tem um pop-up. Quando ele voltar e aparecer, tem um outro pop-up. Então, posso controlar saídas, posso saber se um portão está abrindo ou fechando. É uma outra lógica aí de alarme. Aqui é um outro vídeo. Esse aqui é o famoso loitering, que a gente pode traduzir aí como vagabundiano. É quando a pessoa, é permitido o tráfego no local, as pessoas podem andar, mas se a pessoa ficar muito tempo dentro da mesma área, ele vai disparar. Então, vocês estão vendo aqui que tem duas pessoas. Essa da direita dentro da área vermelha, que é a nossa área de alarme. Então, imagina que eu posso estar protegendo esse carro, quero saber se alguém fica muito tempo lá.
Então ele vai começar a contar um tempo que essa pessoa está ali. Se ela passar do tempo que você vai determinar na configuração do analítico, você vai ter um alarme. Olha só, vai passar até mais pessoas aqui, um carro. O legal disso tudo é que você pode falar qual tipo de classificação você quer disparar. Então você pode falar, ó, eu só quero disparar se for pessoa dentro dessa área. Se for um carro, não quero alarme. Então olha lá, nosso amigo aqui já está na área por um bom tempo. Se não me engano, a gente programou para 1 minuto, algo do tipo. E agora que ele já ficou um tempo suficiente, a gente vai ter um pop-up no Digiforte. Tá vendo? Então, a pessoa loitering no estacionamento. Legal? Então, esse é o loitering. É uma outra regra bem interessante de se trabalhar com o vídeo analítico. A gente usa muito loitering também para muro. Às vezes você coloca aquela linha de direção que alguém vai pular o seu muro, mas você também coloca um loitering se alguém ficar enrolando muito tempo perto do muro, ou muito na frente de um portão. É bem usado nesse sentido também. Bom, aqui a gente tem o nosso objeto deixado e retirado. Basicamente, lembra que eu falei que o analítico ele aprende o cenário? Então, logo que você starta o Digiforte, ele começa um processo de aprendizagem de cenário. Ele sabe o que é cenário e o que não é. Depois que ele aprendeu, qualquer objeto novo que aparecer, você pode ter um alarme. Ou qualquer modificação do cenário, você pode ter um alarme. Então, eu vou dar um play aqui. Vai entrar o nosso amigo e deixar um objeto ali no chão. Vamos ver. Eu não sei se está tudo certo, Roberto. Legal. Então, ó, deixou a caixa ali no chão, vai passar alguns segundos, acho que está calibrado para 10 segundos ou 5 segundos, e a gente já tem o alarme. Então, qualquer modificação nesse cenário, você pode ter tanto que alguém deixou um objeto, ou se alguém retirar um objeto. Você pode ter esse tipo de alarme. Muito bem. Aqui é um outro analítico que muitas pessoas desconhecem que tem ali no meio, mas chama tailgating. As pessoas não sabem muito para que serve. Mas o tailgate é o famoso pegar carona. Então, ó, vai passar uma pessoa, a primeira ele não dispara, mas a segunda ele vai disparar. Ó, tem um pop-upzinho lá, tailgate. O tailgate, imagina que você tem uma cancela e está passando um carro, e você sabe que é impossível passar 2 carros, se o processo for feito corretamente, passar 2 carros em menos de 1 minuto, por exemplo. Então você pode colocar, ó, se passar 2 carros em menos de 1 minuto, eu quero um alarme, porque pode ser que estejam violando, alguém pegando carona na nossa portaria, enfim, em qualquer lugar. Aqui ó, a gente fez o exemplo com pessoas, né? Passa uma, passa a segunda, ele dispara. Legal. Outro módulo muito vendido e muito usado é a contagem de pessoas. Contagem de pessoas, vocês vão ver ali que tem uma linha azul ali embaixo. E essa, na verdade, ele pode contar uma ou várias pessoas passando. A ideia é gerar estatística de um local. Então imagina que você vai implementar isso no shopping, que você quer saber quantas pessoas estão acessando, qual horário. Você quer saber, por exemplo, qual corredor do shopping que passa mais pessoas. Tudo isso é muito legal porque vai gerar para você estatística que pode ser puxada de fortes relatórios, você pode fornecer para o seu cliente. Então, se um exemplo, um corredor pode ter mais passagem que outro, ele pode cobrar mais caro para ter uma propaganda, um totem em X lugar. Você pode medir por câmera onde tem mais tráfego de pessoas. Se você colocar isso na situação ideal, tá? A câmera bem posicionada, iluminação adequada, a gente consegue chegar em até 98% de assertividade. Então, é uma ferramenta que é tranquila de instalar, de configurar, e gera um valor agregado muito grande, porque você acaba saindo de só vender segurança, né? Só vender câmera, mas você está fornecendo dados para o seu cliente. Pode fornecer. Seu cliente pode querer saber quantas pessoas entraram em uma loja, quantas pessoas fecharam o negócio. Então, o Digiforte é bem interessante porque ele tem APIs que você pode desenvolver integrações. Então, por exemplo, eu poderia pegar todos esses dados
e jogar, por exemplo, num RP da vida. Alguém pode querer fazer algo com esses dados, enfim. É uma solução que realmente você sai ali só de vender gravação de vídeo, né? As pessoas começam a usar um pouco mais a inteligência de tudo isso. Bom, a gente tem a mesma coisa para carros. Nesse caso aqui não é esse vídeo. Mas você pode fazer a mesma coisa para carros. Então a gente tem também contagem em rodovia. Você quer saber quantos carros passaram, quantas motos passaram, caminhões, gerar uma estatística daquela via. Já teve projetos de gente comprar uma analítica de contagem para carros. Por exemplo, o cara é dono de um outdoor e ele quer gerar a estatística de quantos clientes potenciais estão passando perto daquele outdoor, para você saber qual é o meu público, qual é o horário de pico, qual é o horário que eu posso vender mais caro ou não uma propaganda. É muito interessante. A gente tem rodovias também para medir tráfego. Enfim, muito interessante a parte de contagem. Aqui eu já estou no slide de detecção de face. Esse detecção de face que eu vou mostrar agora, ele não é o reconhecimento de face. Tá? O reconhecimento de face é um outro módulo. Esse detecção de face vem junto com o analítico. Assim que você tem o analítico, você pode colocar em quantas câmeras você quiser. Mas basicamente ele reconhece o rosto da pessoa. Você vai ver que quando o Bonilha aqui, o homem da Digiforte, passou aqui, ó, gerou uma série de eventos, tá vendo? Assim que cada pessoa passa na frente da câmera, ele captura as faces, né? Então você consegue depois vir na parte de relatórios do Digiforte e olhar tudo isso. E é bem interessante porque, em vez de você olhar vídeo, você pode simplesmente ir na câmera e pesquisar todas as pessoas que passaram pelaquela câmera, quer ver? Claro, isso é uma pesquisa manual, talvez seja bem mais rápido do que olhar um vídeo, né? Você vai ter o rosto de todo mundo e você pode depois clicar no botão vídeo e ver a gravação atrelada a isso. Mas é uma forma de pesquisa, de você pesquisar algo mais rápido no Digiforte. Lembrando que é só a detecção, o reconhecimento é um outro módulo. No reconhecimento você pode, aí sim, cadastrar imagens e aí você pode ter um alarme caso seja uma pessoa que você esteja procurando, um suspeito. Nesse caso aqui é só armazenamento e pesquisa. Olha só, aqui a gente tem, eu vou mostrar um pouco, eu vou até dar um Alt Tab aqui, mostrar um pouco no Digiforte, mas aqui a gente tem a tela dos relatórios, né? Tudo isso que eu estou mostrando, todas essas funções de analítico, você consegue depois puxar gráficos, puxar relatórios de tudo isso. Você vê, ó, eu vou vir aqui no monitoramento. Aqui é bem simples, na esquerda eu tenho uma pizza aqui, um gráfico. E eu posso vir aqui, por exemplo, eu quero... Vou pegar uma data que eu sei que tem dados aqui. Eu quero do dia 18 a hoje, vou dar uma pesquisar. Só de dar uma pesquisar, você vai ver que na hora veio uma série de eventos que eu tive aqui no meu notebook. Total de registros, 3.614. Tá vendo? Desde do dia 18 até agora. Então aí se eu começar a pesquisar aqui, ó, eu tenho vários eventos, linha de contagem, objeto parado, velocidade, direção, enfim. Tudo vai ficando registrado. E aí é bem fácil, se eu vir na detecção de face, ó, eu posso pegar todas as faces que foram reconhecidas. Eu posso vir aqui também, sei lá, ver como que estava a minha contagem, clico no evento, ó, vejo o vídeo. É muito simples de você operar, de você trazer eventos com a gravação. Aqui eu tenho várias opções também, eu posso exibir zona, tirar zona, posso ver os contadores aqui, como que está a minha contagem. Enfim, muito simples de utilizar. E a parte de relatório, que é muito legal também, que o pessoal gosta muito, a parte de gráficos aqui é bem, na verdade, completo. Aqui eu trouxe todos os eventos, tá vendo? Em um gráfico. Mas eu posso vir aqui, existem vários filtros que vão te ajudar na hora de operar o analítico. Então eu posso vir aqui e falar, não, eu quero só filtro de contagem aqui, contagem de pessoas. Vou dar um OK. Olha só, ele já gera a contagem para mim. Posso separar, sei lá, por nome que eu dei nas áreas. Então, direita e esquerda. Coloco um 3D para ficar bonitinho. Exibir valores, olha lá. Aqui eu estou numa distribuição horária, tá vendo? Das 15 às 16, das 16 às 17. Mas eu posso, por exemplo, clicar aqui em diário. Então, eu posso ver por dia. Aqui eu tive uma contagem só no dia 18, que foi o dia que teve um treinamento aqui. Mas esse gráfico começa a ficar muito bonito quando você tem dados de semanas, de meses ou até anos, né? Que você pode comparar.
Ah, qual ano o meu negócio teve mais visita? Qual mês foi mais forte? Tudo você pode fazer. Olha só, posso colocar um título aqui, por exemplo, contagem de forte, legenda do eixo X, vou colocar aqui dia, legenda do eixo Y, pessoas. Se eu der um imprimir aqui, ó, eu já gero na hora um relatório aqui que você pode entregar para o seu cliente, ou o seu cliente mesmo pode puxar. Tem muita gente que faz locação disso, entrega esses relatórios para o cliente, então dá para fazer muita coisa, tá? Aqui eu só puxei de contagem. Enfim, tem uma série de funções aqui que eu não vou entrar mais a fundo, de filtros, mas é bem interessante. Você pode extrair de todos os analíticos. Vou voltar aqui para o PowerPoint. Legal. Galera, ó, essa primeira parte que eu expliquei, ele diz respeito a esse analítico. Ele faz o tracking dos pixels, né? Ele faz o tracking dos pixels e através desse tracking você consegue classificar por tamanho. O que eu vou mostrar agora é um módulo que a gente vai lançar, que é um módulo com inteligência artificial, ok? Um novo módulo. São novas licenças. Depois, quem já trabalha com DeForte, ou quem tem interesse, não deixa de ligar aqui na DeForte para entender melhor comercialmente isso. Mas eu vou dar uma explicada aqui. Então, antes de eu começar a falar do módulo, eu gosto muito desse gráfico aqui, que ele mostra um pouco sobre a inteligência artificial. Tem muita gente que tem dúvida, o que é inteligência artificial? Por exemplo, a inteligência artificial já é uma ideia antiga, né? Em 1950 aí já teve, tem um exemplo do jogo de dama, teve uma pessoa que fez, pesquisador que fez um programa com inteligência artificial, um jogo de dama. Qual que é a diferença da inteligência artificial para um programa comum? Imagina que eu vou fazer um programa que eu quero somar mais um em todo número que eu colocar. Então, se eu colocar 1, eu quero que o resultado seja 2. Então, quando eu vou lá em programação, eu vou lá, programo 1, todo número que entrar, mais 1. É isso que eu faço. Isso é uma programação normal. A inteligência artificial, ela funciona da seguinte forma. Eu falo para ela o que eu quero de resultado e o que eu vou entrar como variável, como input. E aí ela descobre como ela vai fazer. Eu não vou programar mais um, ela vai chegar à conclusão que ela tem que somar mais um, sozinha. Enfim, então, lá quando o pessoal fez esse jogo de dama, o cara jogava dama, provavelmente ele colocou as regras ali, fez o programa jogar com ele mesmo, ou fazer várias partidas. A partir disso, o programa, ele começou a aprender com as jogadas, né? Isso a gente chama de machine learning, né? Ele começou a aprender e se auto-melhorar. Nesse caso. E teve uma hora que o programa de dama ficou melhor que o próprio criador. O próprio criador não conseguia mais ganhar do programa. Porque de tanto ela jogar com ela mesma e chegar a vitórias, ela entendeu com estatística e probabilidade quais eram as melhores jogadas. Né? E ela pode ter descoberto melhores jogadas mesmo que o programador não fez isso. Então, a inteligência artificial ela chega a resultados que a gente não programou explicitamente. Então, você deve estar se perguntando, a inteligência artificial de 1950, muito antigo, mas a gente tinha um grande problema, a gente sempre teve, que é processamento. Né? Todo esse processamento de inteligência para gerar esses algoritmos são bem pesados. Né? Então, a gente começou a ter mais contato com isso quando a era da internet chegou. Por exemplo, aí, só para vocês entenderem, o pessoal fala de inteligência artificial, mas inteligência artificial é um grande guarda-chuva, tá? Tudo que está aí tem vários algoritmos embaixo dessa inteligência artificial. Eu vou falar exatamente agora de machine learning e deep learning, tá? Que é o que a gente usa aqui na DigiForte, mas existem vários tipos de inteligência artificial. O machine learning, a gente começou a ter contato ali na época que a gente começou a mexer com e-mail, por exemplo. Lá no seu e-mail, quando você entra e ele fala para você o que é spam, o que não é um algoritmo de machine learning. A máquina, alguém treinou aquele algoritmo, por exemplo, ou por palavras, ou por uma série de e-mails, o que era spam e o que não era. E hoje ele separa para você automaticamente. Pode ser que quando chega um e-mail, a inteligência artificial lê o conteúdo, se tiver a palavra compra, sei lá, a palavra venda, ele já joga para spam automaticamente. Né? Mas esse procurar compra ou venda não foi ninguém que programou, ela chegou a essa conclusão, né? Através de várias análises. Enfim, quando você está lá no Netflix, ele te sugere um filme, aquilo lá também é um tipo de machine learning. Ele, através dos seus gostos e de outros usuários, ele consegue saber o que seria mais interessante para você ou não.
Você pode ver que é sempre uma porcentagem, né? É legal porque ele traz tudo em estatística. Enfim, e agora, no ano de 2010 para frente, a gente teve um boom, um grande boom de inteligência artificial. E a gente deu, o nome foi mudado para Deep Learning, na verdade, que é uma ferramenta do Machine Learning. Na verdade, o Deep Learning é um Machine Learning mais rápido, mais forte. Ele consegue analisar muitos dados. O Machine Learning ele trabalha com poucos dados. O Deep Learning trabalha com muito dado de input. O que é legal disso? Por que o Deep Learning é tão importante agora? Porque quando a gente tem muito dado, a gente começa a falar de imagem, né? Imagem, cada pixel de uma imagem, ela é analisada quando você entra num algoritmo de inteligência artificial. Então, eu devo até dizer que nem 10 anos para cá, mas 5 anos para cá, a gente está tendo um grande boom disso, até porque a capacidade de processamento começou a ficar muito maior e democratizar, né, a venda em massa disso. Então, hoje a gente tem aí as GPUs que possibilitam a gente processar. Vocês estão me ouvindo? Por favor, mandem no chat aí. Tá ouvindo? Beleza, galera. Não sei se foi algum problema de internet. Não sei se cortou muito do que eu falei. Não? Pode voltar só um pouquinho do que você está falando. Pessoal, vou só dar uma recapitulada aqui que o Roberto falou que vai ter cortado aqui por causa da internet. Estava dizendo que o Machine Learning, a gente começou a ter muito contato na época, quando a gente começou a usar a internet mesmo, né? Então, no seu e-mail, quando o seu e-mail separa automaticamente o que é spam, o que não é. Alguém treinou um algoritmo com o Machine Learning para ele saber o que é. Pode ser que o algoritmo ache lá dentro palavras como compra, venda, promoção, e ele já separa como spam. Mas ninguém programou isso especificamente. O algoritmo ele entendeu isso sozinho, né? Depois de muitas análises. E o Deep Learning, que é a tecnologia que a gente usa, que a gente vai usar nesse... Opa, desculpa. É o Deep Learning que a gente vai usar nos algoritmos agora que a gente vai lançar aqui. Ele é basicamente o Machine Learning, só que muito mais forte. A gente teve um boom de Machine Learning, de Deep Learning. Deep Learning é um Machine Learning muito mais forte, né? Ele analisa muitos dados ao mesmo tempo. Quando a gente começa a falar de muitos dados, a gente começa a falar de imagem. Que a imagem tem muito dado lá. Cada pixel da imagem é um dado. Se a imagem é colorida, você tem o número de pixels vezes 3, porque você tem canal RGB. Então, tudo isso é analisado quando a gente começa a usar a inteligência artificial, o Deep Learning, para achar eventos na imagem. Então, nos últimos tempos para cá, a gente teve uma evolução muito grande de hardware, placas de vídeo. A gente tem a GPU agora que está ajudando a gente muito em processar, para conseguir processar mais rápido essas coisas. E é a tecnologia que a gente está utilizando. Então, olha só. A gente usa a famosa rede neural. A rede neural ela é uma imitação eletrônica de como nosso cérebro funciona, nossos neurônios. Enfim, com o analítico neural, que eu vou mostrar para vocês, a arquitetura do DigiForte vai ser a mesma coisa. Você vai ter lá o seu servidor DigiForte, gravando as imagens, você vai estar lá vendo as câmeras, porém você vai ter agora um segundo servidor também que vai processar, só que a gente vai usar agora, junto com esse servidor, uma placa de vídeo. A gente integrou com a maioria das placas NVIDIA que suporta a tecnologia CUDA para processar isso. Porque é muito mais rápido que o CPU. Por enquanto ainda tem uma margem muito maior. Tá? A NVIDIA está trabalhando muito também em gerar hardwares mais baratos para processamento desse tipo de dado. Né? Legal. Então agora vamos falar particularmente sobre os módulos que a gente vai lançar. A gente vai lançar 3 módulos. O licenciamento vai ser licença por câmera, como funciona o DigiForte por câmera. Só que, porém, a gente vai ter 3 módulos, tá? A gente vai ter um módulo de detecções gerais. A gente pode ter mais de 100 objetos diferentes que podem ser reconhecidos. Os mais relevantes para a segurança podem ser pessoas, bicicletas, moto, carro, van, caminhões, barco, trem, aviões, celulares, etc.
Você deve estar perguntando, qual que é a diferença do analítico com inteligência artificial com o outro? O outro, lembra que eu falei? Ele vê conjuntos de pixel e rastreia esses conjuntos. Ele sabe a diferença por tamanho. O módulo de inteligência artificial, ele já entende o formato do objeto dentro da imagem. Ele consegue ver o formato de uma pessoa, as cores que estão envolvidas ali, os posicionamentos. Então é uma coisa que ele realmente entende que ali tem uma pessoa. Ele não está vendo só um pixel branco, no caso. Então, a gente consegue, eu vou mostrar alguns exemplos, vocês vão entender melhor. Então vai ter um modo de detecções gerais, então você vai ter vários objetos que você vai poder detectar, vou mostrar alguns exemplos. A gente vai lançar um módulo de detecções de EPI. Por enquanto, a gente vai ter uma classificação, que a gente já fez, que é capacete de segurança. Então, você quer detectar com ou sem capacete, você vai poder. E um terceiro módulo, que a gente vai colocar todas as classificações relativas a crime. Então, a gente está pegando um pool de ideias aqui. Por exemplo, se eu detectar uma pessoa com arma, pode estar acontecendo alguma coisa. Eu quero um alarme. Uma arma maior, um fuzil, uma 12, a gente está colocando também. A gente colocou já também capacete de moto. Ou seja, o cara entrou com capacete de moto dentro de um estabelecimento, uma loja, uma farmácia, alguma coisa. Já quero um alarme, porque eu quero saber se, sei lá, será que é um assalto? Será que não é? Então, são alarmes por tipo de classificação. Então, olha só. Por enquanto, a gente tem essas classificações, tá? Depois vocês podem ter acesso ao documento completo de tudo que ele consegue detectar. Essa versão do software que vai ser a versão 1, tá? A versão 1.0 que vai sair com essas classificações. Todo mundo que comprar, se você comprar o módulo de EPI, no futuro, a gente, além do capacete, a gente colocar o colete ou máscara, por exemplo, você vai ter direito gratuitamente, ok? Então, nas próximas evoluções do software, qualquer módulo que você comprar, se tiver mais classificações ou recursos novos, você vai ter gratuitamente. A ideia é que a gente separe aqui, ó, que no futuro a gente tenha muito mais classificações para detecção de crime, para detecção de EPI e etc. Tá? Então, vou mostrar alguns exemplos para clarear um pouco. Ó, eu coloquei aqui eu estava falando da diferença, né? Do analítico convencional, o primeiro que eu mostrei, e do neural, que é o inteligência artificial. Tem vantagens para os dois lados. O analítico convencional, ele processa na CPU, ou se você tiver uma câmera que tem o mesmo analítico, você pode processar via Edge, né, processar na câmera. Com o analítico convencional, você pode chegar até 50 câmeras por servidor, processando mais de 1000 quadros por segundo, frames por segundo. O analítico convencional, ele consegue detectar mais longe, tá? Ele consegue ver uma movimentação curta, até de 10 pixels junto, andando lá no final da imagem, você consegue um alerta. E ele funciona apenas com câmeras fixas ou em preset de câmera. Aí a gente tem uma diferença. Na inteligência artificial, o processamento já é na GPU. Então, obrigatoriamente agora você vai ter que, se você quiser testar ou colocar no seu cliente, um computador com uma placa de vídeo. No máximo, a gente está estimando 25 câmeras por servidor. Com os testes que a gente fez aqui, a gente não testou todas as placas de vídeo do mercado ainda. Pode ser que a gente consiga números maiores. Mas a gente está colocando aí 25 câmeras por servidor, ok? E olha só, olha a diferença. Ele processa até 60 FPS, ou seja, a gente vai ter aí mais ou menos 2, 3 frames por câmera por segundo. Que já é, na verdade, suficiente para você gerar uma série de eventos. E a gente tem um menor índice de alarme falso. Como você está procurando um objeto específico, você vê contorno, formato, você tem menos influência de iluminação, de sombra, enfim, tem algumas vantagens. Mas também ele não pega muito longe. O primeiro analítico, esse daqui, o primeiro analítico você pode pegar até, sei lá, 30, 40 metros, dependendo do cenário. Já o analítico neural, você vai de 10 a 15, vai depender muito do cenário, se ele é limpo ou não, se tem vegetação ou não, enfim. Aqui é legal porque você consegue também colocar em câmeras fixas e câmeras PTZ. Vou mostrar alguns exemplos. Eu não vou mostrar os mesmos exemplos de perímetro que eu já mostrei, mas olha só. Aqui a gente fez um analítico, eu tenho uma área amarela aqui, né? Esse analítico, ele vai detectar se tiver 4 pessoas nessa área. Então eu quero detectar, por exemplo, uma fila ou uma aglomeração. Então olha só, já pegou 2 pessoas, não aconteceu nada. Vai chegar a terceira pessoa. E quando chegar a quarta, aí claro, a gente tem uma sensibilidade, dá um tempo, mas ele já dá o pop-up, tá vendo? 4 pessoas ou mais na área. Legal? Então isso pode ser usado para várias coisas. Você quer saber se tem um grupo de pessoas
grande na rua, você quer saber o fluxo de pessoas que está passando naquele exato momento em uma imagem. Vou mostrar um outro exemplo. Aqui é só para ilustrar um pouco mais, ó. Aqui é uma imagem só. O que o analítico traz? Ele traz, no frame atual, a quantidade de pessoas exatas que tem ali. Exatas, quando eu digo, claro que isso daqui nunca pode ser usado como 100%. Nenhuma inteligência artificial, na verdade, você pode falar que é 100%. Mas aqui você pode ver que teve algumas pessoas que ele não pegou, né? Por algum motivo, enfim. Ficaram mais escondidas, mas você tem, na geral, ele está falando aqui 76 pessoas. Então, pode, como eu disse, pode ser usado para fila, aglomerações, ou para uma pessoa só mesmo. Tem uma pessoa dentro da área, você quer saber, você coloca lá. Legal. Olha só que legal. Esse daqui é um outro vídeo que a gente fez aqui com uma câmera PTZ. Olha só, ele vai disparar se ele ver 5 carros na imagem. Então, ele acabou de disparar um evento, 5 carros ou mais na imagem. Você pode usar isso também em rodovias. Quer saber, eu quero saber qual é o meu fluxo naquele momento naquela rua. É alto, é baixo, é médio? Né? Então você tem esse índice em tempo real. Então ele está disparando porque ele está vendo mais de 5 carros. Mas você pode ver que você pode usar o analítico de inteligência artificial em PTZ. Você pode colocar, por exemplo, em uma ronda. Então, se você está tendo uma ronda com a PTZ, você fala, se no meio da ronda eu achar uma pessoa, eu quero que dispare. Então, é bem interessante, tá? Aqui é um outro exemplo, ó, peguei uma rodovia, ele está dando ali, está um pouco difícil de ver, mas está dando 89 carros. Quando começa a ficar mais longe, um na frente do outro, já fica mais difícil. Né? Claro que tem motos aqui, ele também pega moto, tá? Mas ele somou só os carros. Aqui é um outro exemplo. A gente fez um analítico que você pode combinar classificações. Né? Então, por exemplo, aqui a gente combinou a classificação de pessoa com o celular. Ou seja, eu só quero que dispare um alarme se tiver os dois dentro da minha área. Então, você pode ver está vindo uma pessoa, ele não disparou nenhum alerta. Porém, ele vai atender o celular. No momento que ele atender o celular, ele não disparou ainda porque esse celular está fora da área, a área é amarela, mas assim que ele entra na área, você vai ver que ó, ele já dispara. Então, pessoa com celular. Eu coloquei no algoritmo que eu quero pessoa mais celular. E aí ele pode dar um alarme. Você pode combinar esses algoritmos. Esse aqui a gente já teve solicitação, por exemplo, de lugar que tem periculosidade, a pessoa não pode andar com o celular, ou mesmo em algum lugar que não pode ter, você pode colocar um algoritmo desse para, se alguém atender um telefone, você pode ter um alarme. Isso é só um exemplo, tá? Estou dando alguns poucos exemplos, mas tanto do primeiro analítico, que tem muito mais combinação que dá para fazer, esse também vai depender muito da criatividade de cada um. Né? Geralmente, os clientes trazem aqui na DigiForte as demandas. E a gente acaba, as ideias acabam vindo de fora para dentro. Né? A gente tem algumas ideias aqui, mas vocês que estão no mercado acabam trazendo bastante ideia legal. Muito bem, ó. Esse é o geral que eu mostrei. Lembrando que ele tem mais de 100 objetos que ele pode detectar. O segundo combo aqui é do EPI, que por enquanto a gente tem só o capacete. Já tem um videozinho promocional, ainda não foi divulgado, a gente vai ser em primeira mão aqui para vocês. Eu vou deixar rolando aqui, ele tem uns 3 minutinhos, tá? Droga. Pessoal, eu achei que estava saindo um áudio aqui, mas o Roberto falou que não está saindo. Tem uma musiquinha para o vídeo não ficar muito chato, mas a primeira parte ali estava mostrando a detecção com uma pessoa. Agora estou mostrando a detecção com 2 pessoas, ó, com capacete e sem capacete. Tá vendo? Pode ver que é imediato, no momento que você tira o capacete da cabeça, ele já detecta. Sobre as cores do capacete, não sei se vocês estão reparando, mas a gente está testando com algumas outras cores. Claro que uma cor de capacete que chama mais atenção, como o amarelo ou o branco, até o vermelho, ele detecta melhor, por exemplo, que cores escuras, azul, preto.
O preto é o que detecta, que às vezes pode não detectar, porque ele confunde muito com cabelo, né? Isso se o objeto estiver muito distante da câmera. Perto ele detecta. E agora um exemplo com câmera de segurança, ó, com multi-objetos. Acho que vai ter aí 5 pessoas. Pode ver que no momento que tira o capacete da cabeça, ele já fica o quadrado amarelo, que é o objeto que eu quero disparar alerta, sem capacete. No momento que coloca o capacete de novo, fica verde. Pode ver que é muito legal, ele pega atrás, na frente, mesmo com a pessoa sentada no sofá. E é isso aí, múltiplos ângulos, e aí você já sabe tudo que dá para fazer no de forte. Disparar um monte de evento, fazer uma série de integrações, aí vai do que vocês imaginarem, né? Legal, depois a gente vai, provavelmente aí nas próximas semanas, isso deve estar sendo divulgado também, esses vídeos. Pessoal, e por último, o último pacote, que é o de crime, é o que eu falei. A gente está pegando várias situações que podem ser interessantes para disparo em tempo real. Primeiro aqui que eu vou mostrar agora, diferente do capacete de segurança, a gente fez capacete de moto. Então, olha só, tem muito assalto que a pessoa anda, já vem com o capacete para não ser identificado, né? Então, ó, peguei a mesma imagem lá. Você vê que quando aparece o capacete, ele detecta e fica amarelo, que é o objeto que eu quero. Com capacete, e aí eu já tenho um pop-up. Assim que ele tirar o capacete, vai ficar como pessoa de novo, verdinho, que ele não dispara nenhum evento. Foi uma demanda de alguns clientes, já estamos em testes. Bem satisfatórios, na verdade. Muito legal. O próximo, que eu sei que vocês tomaram spoiler aí, e a maioria de vocês estão aí porque já viram alguns vídeos desses, é a detecção de arma. Então eu peguei alguns vídeos da internet mesmo, de assalto, para testar. Quem quiser testar, quem tiver vídeo também quiser mandar, isso é importante, porque a gente consegue testar em várias situações. É bem difícil achar vídeo HD no YouTube desse tipo de situação. Então aqui, vou colocar aqui para vocês um exemplo. Tudo isso, tá? Eu estou filmando o software, a gente gravou os vídeos com o software funcionando já dentro do GeForce. Tá meio amarelado aí a imagem, porque tem uma área de detecção amarela. Você viu que ele dá umas piscadas ali de arma, alguma coisa, mas ele não dispara evento. Ele tem sensibilidade. Enfim, aqui eu quis saber, a gente tem a posição da pessoa com a arma, que é o braço esticado, mais a arma. Então a gente combinou os dois, quando tem a combinação dos dois, ele dá um evento, arma detectada. Claro que posicionamento de câmera, isso tem que ser levado em consideração, tá? Porque se colocar para pegar muito distante, pode ser que ele não identifique direito o formato da arma. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que ser pensado um projetinho para ele detectar legal. Ó, esse daqui na verdade é o mesmo assalto, mas de ângulos diferentes. Tem um... Eles demoraram um pouco para estacionar, né? Mas enfim, olha lá. Já temos. Assim que ele detectou o braço esticado com a arma, ele já disparou o evento no de forte. Pode ver que ele fica amarelo ali. Eu até recortei aqui para às vezes ficar um pouco pequeno ali no vídeo, né? Mas essa é a detecção que ele está fazendo, tá vendo? Exatamente isso. A gente, por enquanto, treinou com pistola, que na verdade é o mais difícil. A arma menor. E já estamos colocando armas maiores agora. Fuzil, shotgun, essas coisas. Porque a arma menor realmente é o mais difícil, né? Vou colocar um outro exemplo. Aqui a gente fez uma simulação aqui na própria Digiforte. Nosso grande ator aí, o Roberto Graciosi, o Minimi. Olha lá. É assim que ele apontou a arma, já disparou o evento. Agora vai ter em outro ângulo também. Na verdade, o ângulo lateral é o melhor, tá? Porque ele consegue ver exatamente o formato da arma. Pode ver que às vezes ele pega a mão, celular, porque a gente colocou algumas classificações para ele não se confundir muito com a arma.
E esse ângulo lateral é muito mais interessante. Vamos lá. Olha lá. Então, lateralmente, a gente tem exatamente o formato da arma, né? Então, é bem fácil da inteligência artificial detectar. Legal, eu vou passar aqui. Isso daqui é a foto, né? Que às vezes ficou meio pequeno para ver ali no pop-up. E é isso aí, galera. Basicamente, em tempo real, a gente vai usar esses dois módulos. A gente tem aquele primeiro módulo e mais esse de inteligência artificial que vai sair. Lembrando que é a primeira versão. Então, vão ter muitos updates. A gente está com ideias muito legais, muito boas para o futuro aí de machine learning. Então, quem tiver o software vai ter atualização gratuita. Eu nem vou comentar ainda o que a gente está fazendo, porque não quero alertar os concorrentes, mas vai ser algo muito legal. Eu acredito muito que a inteligência artificial vai mudar aí nos próximos anos os rumos de como a gente monitora as coisas. O desenvolvimento de tudo isso que eu estou mostrando para vocês, pelo menos toda a parte aí do neural, é nacional. Olha só, a gente tem aqui uma equipe para fazer isso. E isso traz vantagens para a gente, né? Porque a gente pode incluir muita necessidade, por exemplo, daqui do Brasil. Então, toda ideia que vocês tiverem sempre é válida. A gente faz também analíticos personalizados. Se você tiver uma ideia meio maluca aí, dá uma ligada aqui, porque a gente pode ver se é viabilizado. Infelizmente, eu não posso mostrar projetos aqui que a gente já fez personalizado, porque o cliente não autorizou, mas tem muita coisa legal de produção, de controle de produção, que já foi feito com analítico. Então, se tiver ideia, nunca acha que é louco, nunca acha que é muito louco, pode trazer para a gente avalia dentro do que é possível ser feito. Bom, eu vou dar uma chamada aqui para o próximo webinar, não o próximo, o Roberto já falou que vai ser reconhecimento facial, mas para os próximos, que é muito interessante também, vocês já devem ter visto, mas é a análise forense. O analítico forense, ao contrário desses que a gente estava vendo, ele dá alarme sempre em tempo real. O forense é um analítico em cima da gravação da imagem. Vou mostrar alguns exemplos aqui, mas isso vai ficar um assunto para uma próxima apresentação. Para quem nunca viu, é o seguinte, ó, aqui, se você olhar aqui na parte superior, a gente tem falando que ele está analisando um vídeo das 8 às 10h30 da manhã. Você vai ver aqui, aqui nos tempos aqui embaixo, que ele, na verdade, ele traz no máximo ali 7 minutos de vídeo. Por quê? Isso aqui a gente chama de vídeo sinopse. Ele consegue resumir 2h30 de vídeo para vocês em apenas 7 minutos. Olha só, você está vendo que está passando um monte de pessoas? Quando ele clicar aqui em uma pessoa, ele vai pausar o vídeo, você vai ver que tem um horário. Ó. Esse horário, cada objeto que está nessa imagem estavam em horários diferentes. Então ele consegue trazer 2 horas de vídeo de todo mundo que passou em apenas 7 minutos, ou 7 minutos aqui. E aí aqui você vai ver que tem uma série de filtros. Ó. Ele vai trazer um filtro só de mulher. Eu quero pesquisar só as mulheres que passaram nessa imagem. Eu sou homem, ou só moto, ou só carro, van, ônibus. Tem uma série de classes que você pode filtrar. Ele também trabalha com inteligência artificial para classificar todos esses objetos. Além disso, a gente tem filtro por tamanho, velocidade, direção, cor, caminho e heatmap. Vou mostrar um outro exemplo aqui. Aqui é uma avenida. Imagina que eu quero detectar, eu quero saber que um carro passou, um carro vermelho, teve um crime, e eu sei que o meu suspeito estava num carro vermelho, muito rápido pela avenida. Então eu vou lá, traço uma linha, falo, todo mundo que passou nessa linha, vou na cor, falo, não, eu quero só, por exemplo, carro verde não tem, mas eu quero, o meu suspeito tem um carro vermelho. Eu coloco carro vermelho, ele traz só os carros vermelhos. E depois você pode ainda falar, não, ele estava muito rápido, então qual é o carro vermelho que passou mais rápido aqui? E aí você vai ter um carro só. Você resumiu um vídeo, você achou um suspeito muito mais rápido que você ficar olhando a gravação. Esse software é muito utilizado em outros países, em casos de terrorismo. Eles dizem que quando acontece qualquer atentado terrorista, o tempo para a pessoa sumir é muito rápido. Eles têm que achar essa pessoa muito rápido. Então eles usam muito esse software para análise forense para achar um conteúdo. E por último, para deixar um gostinho aí para vocês, muita gente pergunta, eu já quero mostrar aqui, tem
os heatmaps, os mapas de calor. Ó. Esse software também traz, ele analisa a gravação e te mostra onde teve mais movimentação, onde as pessoas ficaram mais paradas dentro da minha loja. Posso trazer mapa de caminhos também, saber quais são os caminhos que as pessoas mais fazem dentro de uma imagem. Então tem muita coisa interessante. Infelizmente vai ser um assunto para o próximo webinar. Quero deixar aqui o último slide, que é... Pessoal, se vocês se interessaram por tudo isso que eu falei, se vocês quiserem conhecer muito mais, porque o DeForte tem muito recurso, a gente tem uma certificação hoje, na verdade é o Roberto Santiago aqui, que é o gerente de treinamentos. Entra no site de DeForte Training, lá tem todas as datas da certificação. A gente geralmente, pelo menos uma certificação por mês a gente tem aqui. São 4 dias de curso, sexta, sábado, domingo e segunda. Vocês vão aprender muito, vão entrar tecnicamente nisso tudo que eu falei para vocês. E com certeza vão sair técnicos, pessoas aí que vão conseguir operar o DeForte com muita facilidade. Vou passar a palavra para o Roberto aí, ainda vai ter um sorteio, hein? Fiquem aí, sorteio de câmera e licença da Explorer. Qualquer dúvida, depois eu vou tirar um tempinho. Quer responder pergunta agora? Isso, vamos responder algumas perguntas aqui, que teve bastante pergunta, né, do pessoal. Então vamos responder algumas aí, e aí a gente depois faz o sorteio, né? Vamos deixar o sorteio por último, né? O brasileiro é uma desgraça, né? Os caras sabem. Vamos lá, tô brincando, galera. Ó, vamos pegar algumas perguntas aqui. O Roberto vai me fazer, eu vou ver se eu consigo ajudar aí. Quer falar? É porque está saindo no teu microfone também. Bom, então vamos falar. A primeira pergunta que aqui, ó, do Marcelo, ele perguntou assim: analítico neural seria sistema embarcado direto na câmera e não por servidor? Não, o neural, ele é em servidor. E ele usa placa de vídeo, tá? O processamento dele é mais pesado. Então, a gente vai ter um servidor. É importante falar, vou falar um pouco sobre analítico embarcado. Mas assim, ó, o DigiForte, ele tem a licença em Edge. O que é a licença em Edge? É quando você traz da câmera os eventos de analítico. Quando a gente está falando de analítico de câmera, a gente não está falando de desenvolvimento de DigiForte, a gente está falando do desenvolvimento do fabricante de câmera. Então, assim, cada câmera tem um analítico diferente. Você teria que entender cada câmera. Os tipos de analíticos não são iguais. Cada um desenvolve de um jeito. Então, o que eu mostrei aqui é o que está embarcado no DigiForte, o que a gente conhece, os algoritmos, e o que a gente consegue explicar. Beleza? Analítico em câmera vai depender do fabricante. O fabricante que vai te falar como que funciona o algoritmo dele. Enfim, os que estiverem integrados no DigiForte, o DigiForte consegue pegar os eventos, jogar no banco de dados e você trabalhar junto. Já que você falou do analítico de câmera, né? Tem uma pergunta bem interessante aqui, do Alexandre Ferrer. Ele colocou assim: com uma câmera IP antiga, devidamente homologada no sistema, consigo fazer todas as funções? Boa pergunta, porque era para eu ter falado isso na apresentação e não falei. Olha só. A grande vantagem de você ter analítico em servidor no DigiForte é que independe da câmera que está na ponta. Ou seja, qualquer câmera homologada no DigiForte você pode usar. A gente, claro, quando a gente fala de qualquer câmera, pelo menos você precisa para fazer vídeo analítico de uma câmera que te entregue uma imagem boa. Uma imagem boa, na verdade, é uma imagem que quando você colocar ali no sol, você vai conseguir ver, mesmo que tiver sombra, ver os objetos que você quer detectar. Enfim, ela vai te entregar uma imagem com qualidade. Mas qualquer câmera que estiver no DigiForte, você independe da ponta, você pode trocar e todos esses algoritmos vão funcionar. Outra vantagem de estar no servidor é que a atualização, uma vez que você atualiza o DigiForte, você atualiza o algoritmo que está em todas as câmeras. Né? Se você tem a câmera na ponta com o analítico, ela pode queimar, você vai ter que trocar uma câmera com o mesmo algoritmo, ou a atualização você vai ter que fazer uma por uma. Tem vantagem e desvantagem dos dois lados, na verdade, dependendo do projeto. Ok, obrigado. Mais uma pergunta aqui que também é bem interessante. Ó. O analítico sabe diferenciar quando a luz está acesa ou apagada? Não, a gente não tem isso pronto, mas não é difícil de fazer. Na verdade, é uma questão... A gente não tem isso, um alarme disso pronto no momento. Tá? Se você tiver algum projeto que realmente precisa disso por algum motivo, dá uma conversada aqui. Se tiver um volume legal, dá pra gente fazer alguma coisa. Ok, deixa eu ver aqui mais uma pergunta.
Tem uma pergunta aqui fazendo função do analítico, né, com o sistema de reconhecimento facial. No analítico de captura de face, eu consigo usar aquelas faces que são capturadas para pôr o banco de dados do reconhecimento facial? Não. Aquelas imagens que estão sendo capturadas é só para pesquisa mesmo, fica no banco de dados interno do Digiforte. Também não sei qual seria a dificuldade de ter isso no futuro, porque as imagens estão lá. Mas agora, se você pegar a versão do Digiforte agora, não faz. Então vamos ver mais uma pergunta aqui, só um momento. Na verdade, sobre essa mesma pergunta, o próprio Sentinel já faz isso, tá? O analítico de reconhecimento facial, as faces que vão passando, ele já vai pegando para você. Depois você pode compor a pessoa que você quer procurar lá dentro. Ok, estou descendo aqui a tela. Vamos ver aqui. A Digiforte possui... Não, esse aqui... sim, também é interessante. A Digiforte possui algum projeto sólido com analíticos neural que saiba diferenciar fumaça, nuvem ou neblina? Não, a gente não tem nenhum analítico de fumaça. Na verdade, já teve no passado uma tentativa fazendo nem no neural no primeiro, tá? E tinha muito alarme falso. O pessoal queria, às vezes, fumaça muito branca ou pequenininha, então ele não pegava direito. O que a gente tem, o que a gente consegue fazer é detectar qualquer tipo de padrão. Se você tiver um caso, eu já peguei um caso de uma siderúrgica que saiu uma fumaça muito densa, né? Uma fumaça mais amarelada, mais escura. Isso sim é mais fácil de fazer. Mas também seria um projeto fora do que a gente tem aqui que eu apresentei. Tem uma outra pergunta aqui bem interessante também, ó. Qual a previsão de lançamento desse módulo? Muito bem, que era para estar falado também. O STE vai liberar a primeira versão na segunda semana de abril. A gente está terminando detalhes de manual, dessas coisas. Mas quem já tiver interesse em testar... lembrando, tudo que eu mostrei aqui é possível fazer teste. Todo o algoritmo que eu mostrei vai poder fazer teste de 30 dias, por exemplo. Então, você não tem necessidade de vender para o seu cliente sem testar. Tudo isso pode ser testado. A partir da segunda semana de abril, vai poder baixar, instalar. Claro que liga aqui para saber sobre a máquina. Se tiver uma máquina com a placa de vídeo, ver se está homologada. A gente vai disponibilizar documentação sobre isso. Mas aí vocês já vão poder testar. Uma outra pergunta com relação ao analítico do capacete de segurança, né? Um chapéu ou boné enganaria aquele analítico? Pode enganar, mas ele vai ficar na dúvida, tá? Ele vai ficar entre termos, assim. Porque ele vê o formato. O formato é um pouco maior do boné, né? Então vai depender de qual distância que você vai deixar a câmera. Se você deixar muito distante, pode ser que ele confunda. Se você conseguir fazer isso numa entrada ou fechar mais o ângulo, pode ser que ele se comporte melhor. Tá? Lembrando que todos esses algoritmos a gente consegue melhorar. Tá? Então você vai colocar no seu cliente e falar, olha só esse alarme falso que está dando. Se você mandar algumas fotos, a gente pode colocar isso no banco de dados e você vai ter uma versão que vai funcionar melhor com o seu cenário também. Isso é bem possível de ser feito. Aliás, no analítico em arma, quem for testar e tiver, como eu falei, vídeos ou exemplos disso, manda pra gente que vai ser muito útil. Falando sobre o analítico de arma também, é possível detectar uma arma branca? Arma branca a gente não fez, mas é possível. A gente está na nossa lista para colocar facas, enfim. A gente está focando na arma de fogo, porque eu acho que é a solicitação mais... o pessoal mais faz, mas é possível sim fazer faca. Espada samurai, não sei se a gente tem muito problema com isso aqui. Machadinho, né? A gente teve problema esses tempos aí. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Tem bastante pergunta, tá, gente? Eu estou subindo desde o início, pegando desde o início que fez a pergunta, então estou subindo aqui, pegando as principais aqui e passando para o Everton. Vamos ver aqui. Uma outra pergunta aqui, ó, do Google, ele colocou que no analítico normal, que deve ser o nosso analítico, né, o que já temos hoje, com uma câmera sobre uma rodovia, os carros muito próximos acabam aparecendo como um único objeto.
Já com o neural, isso não aconteceria? O neural, ele pode separar sim, mesmo muito próximo. Depende do que você quer fazer, tá? No neural a gente não tem nenhum tipo de contagem ainda. A não ser que você queira, sei lá, pegar algum carro no acostamento, alguma coisa, vai funcionar legal. Para contagem, o neural ainda a gente não tem nada de contagem com ele. Bom, aqui, ó, eu tô vendo aqui, o Ricardo, ele falou assim, poderia fazer um webinar oficina de como aplicar os analíticos? Ó, o melhor webinar de como aplicar os analíticos é o treinamento. Porque é um dia inteiro, sem brincadeira, o pessoal começa de manhã até a tarde e a gente faz muito exercício, muita coisa aqui. É a melhor coisa, porque aí vai tirar dúvida, vai instalar no computador. Então, é o melhor jeito de treinar. Claro que, se você quiser instalar também, o neural não é difícil, mas o primeiro, o convencional, ele tem toda uma calibragem, tem todos alguns cuidados que durante o treinamento a gente passa. Cuidado de posicionamento de câmera, iluminação e etc. Então, vamos ver aqui. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do Ademir. Ele falou assim, eu gostaria de obter informações de como me tornar uma empresa reseller certificado dos produtos de vocês. Ademir, manda para o nosso setor comercial@digiforte.com.br. Pede essas informações que eles passam para vocês e, logicamente, também vai cair comigo esse e-mail, ok? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Tem uma pergunta aqui do André, que ele perguntou, pode ser configurável o analítico para enviar um pop para celulares? Ó, não existe no nosso aplicativo uma notificação ali, né? Mas o que eu já fiz, por exemplo, na minha própria casa, foi ter configurado um e-mail, o Digiforte manda um e-mail, e eu coloquei ali a caixa de e-mail para me dar uma notificação, um e-mail só para isso. Então, cada vez que chegava o e-mail, já vinha a fotinha dentro do que estava acontecendo. Funciona. Mas o aplicativo hoje não tem esse pop-up. Agora uma pergunta dos nossos hermanos argentinos. Damien, ele perguntou aqui, a detecção analítica é igualmente eficaz em ambientes escuros ou noturnos? Pessoal, qualquer analítico, você precisa... Eu vou falar um pouco devagar, que é o pessoal da Argentina, não vou tentar falar espanhol aqui, fazer o portunhol, mas ó, qualquer analítico, você está lidando com imagem. Você tem que ter uma imagem boa. Se é escuro, você precisa de uma imagem que vai enxergar no escuro, ou com o IR, enfim, algum jeito, ou uma câmera que tenha uma Light Finder, que pode trazer, com pouca iluminação, trazer uma imagem boa. Mas na regra geral, analítico precisa de uma imagem boa, tanto de dia quanto à noite. Legal. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do Edinaldo, ele colocou assim, posso divulgar nas redes sociais as novas funcionalidades para prospectar novos clientes ou devemos aguardar o lançamento oficial? Então, Edinaldo, só para evitar qualquer contratempo, melhor é aguardar, né, o lançamento oficial da Digiforte. Na hora que a gente colocar lá no site, ó, lançamos o analítico de armas, o analítico de capacete. Aí toca divulgar isso daí nas suas redes sociais. Mas por enquanto deixa isso aí. O que vocês podem fazer, todo mundo que assistiu esse webinar, eu aposto que já são, a maioria já trabalha com Digiforte, já ir prospectando seu cliente, ver um cliente que já tem necessidade, já ligando aqui, ver a máquina que precisa colocar para testar. Vocês vão poder ter acesso a esses testes, então é legal já ir prospectando. Vai ter uma divulgação bem forte aqui, tanto em revista quanto em feira. A gente vai conversar bastante esse ano sobre isso também. Vamos ver aqui. A chuva em câmeras externas atrapalha a utilização de analítico por movimento? A chuva em si não, mas pode atrapalhar, por exemplo, se você tiver gota na câmera, na lente da câmera, ficar escorrendo, ele vai pegar, no analítico convencional, ele pode pegar como objeto andando. Dependendo, isso tudo a gente vê no nosso treinamento, mas tem algumas coisas que a gente evita para não gerar alarme falso. Então, por exemplo, onde a água escorre, geralmente a gente não deixa área de detecção, ou existe áreas de não detectar. Então, você, na verdade, vai eliminando os possíveis alarmes falsos. Então, a ferramenta tem bastante opção para eliminar o tipo de alarme falso. Mas dependendo, respondendo essa pergunta mais objetivamente,
Pode ser que a chuva traga algum problema, sim. Mas existem workarounds, né? Você pode fazer configurações para evitar. Bom, tem aqui o Itamar, ele fez uma pergunta sobre o material. Esse webinar, depois ele vai ser processado e colocado no canal do YouTube. Então, depois nós vamos divulgar no YouTube esse canal, okay? Esse webinar. Uma outra pergunta, uma licença de analítico serve para quantas câmeras? A licença do analítico é por câmera, nos dois casos, tá? A única coisa que no Neural, eu vou voltar aqui até o slide, deixa eu ver se eu consigo aqui. No Neural a gente vai ter pacotes. Você vai querer o de crime, você vai querer o de EPI, você vai querer o geral. Então aí você vai ter que escolher o pacote, tá? Mas é por câmera. Mais uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Custos da licença incluem a manutenção ou são contas distintas? Como assim manutenção? Manutenção. Não. A licença você adquire, tá? Você não precisa pagar mais nada por isso. E você tem os updates gratuitos dentro da versão. Então, por exemplo, a gente vai lançar a versão 1.0. 1.1 você tem gratuito, 1.2 você vai ter gratuito, 1.3 vai ter gratuito, 1.4, sei lá. Passou 2 anos, a gente faz vamos lançar a versão 2.0. Aí você pode ou não fazer o upgrade se você quiser. Funciona igual o GeForce, na verdade. Uma outra pergunta aqui, do Luciano. Em rodovias, existe a necessidade de detecção de veículos que saem da pista. Como a DigiForte poderia tratar isso? Tem várias maneiras, Luciano. Tem várias maneiras de fazer. Na verdade, vários eventos do DigiForte que faz isso. Mas você pode criar uma área, sei lá no canteiro lá. Se o objeto sair da pista, ele vai detectar. Isso, na verdade, é bem tranquilo de fazer. Legal. Tem uma outra pergunta também, falando aqui sobre rodovias, né? Ele colocou assim, existe alguma legislação que mine a colocação de uma câmera em minha empresa que pegue toda a movimentação de rodovia? Olha, eu não sei falar sobre legislação, eu acredito que não também. Se a câmera for pública, claro, se não estiver hackeando alguém. Aqui mais uma pergunta, Everton. Existe algum projeto de algoritmo que consiga fazer comparação de calor em determinadas regiões? Imagine uma pessoa que tem uma arma na cintura, onde o analítico faria comparações de temperatura corporal e diferença da temperatura na região onde a arma está armazenada. Com isso, ela detecta uma arma suspeita. Olha, eu já testei, já vi algumas imagens com raio-x. Dá para ver a arma, o formato da arma tranquilo, né? Então, se por acaso essa câmera com calor trazer o formato da arma também, é possível detectar. Também é possível fazer um algoritmo, não tem nada pronto, mas é possível fazer, eu quero só detectar esse padrão de cor fria aqui. Daria para fazer. Não que tenha pronto, daria para fazer. Mais uma pergunta aqui, ó. Tem distância máxima para analítico de perímetro com câmeras de alta performance? Sim, tem distância máxima, por quê? Ambos os algoritmos, eles trabalham com imagens menores, tá? Então, mesmo que você tenha uma câmera megapixel, os analíticos, o primeiro analítico trabalha com 320 por 240, então a área da imagem fica bem menor, então lá no fundo já fica bem difícil de detectar. O analítico neural também, 418 por 418 ele trabalha. Então são imagens pequenas, muito longe, não pega. O que você pode fazer, se você, não sei o que você está falando sobre alta performance, mas como eu mostrei ali o exemplo, você pode colocar o neural, por exemplo, numa PTZ. Bom, não tenho mais nenhuma pergunta aqui, respondemos, né, aqui algumas. Pessoal, se vocês tiverem outras perguntas, outros questionamentos, nós temos o nosso e-mail do suporte técnico, tá? O suporte@digiforte.com.br. Eles estão ali disponíveis para ajudar vocês a tirar essas dúvidas. Tá? Vim aqui, ó, perguntando para saber custos. Vocês vão falar com o setor comercial da DigiForte. comercial@digiforte.com.br. Lembrando que o DigiForte muda no final, ok? Então, vamos... deixa eu ver aqui, ó, mandaram aqui...
Quero ver vocês fazerem um filtro para a gente ver. Esse ia dar alarme toda hora aqui na Digiforte. Eu posso falar, como desenvolvedor, que daria para fazer, viu? Baseado no que... Mas eu não sei se é muito ético. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar no e-mail lá do suporte. Se tiver dúvida com relação à parte de valores, pode mandar no comercial@digiforte. E já quero agradecer de antemão o Everton aí pela excelente apresentação. E vamos para uma parte importante também. A primeira parte que era importante, que foi justamente essa apresentação para conhecer sobre o módulo analítico, né, sobre as funcionalidades do módulo analítico. Lembrando que os módulos analíticos têm também uma licença de demonstração de 30 dias. Isso daí é padrão da Digiforte, tá? Para vocês saberem se vai atender a necessidade de vocês ou não. É importante testar o produto, por isso que nós disponibilizamos essa licença de demonstração de 30 dias. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguns sorteios aqui. Eu tenho para sortear hoje uma licença base do Digiforte Explorer, tá? Mas para quem está participando aqui da apresentação, e também uma câmera, tá? Bom, aqui tem uma outra questão também sobre webinar, né? Nós fazemos webinar sempre no final do mês. E nós vamos fazer o próximo webinar, ele não vai ser às 2h da tarde, como tem sido os outros que nós fizemos. Nós vamos fazer à noite, ok, gente? Então, quando você já estiver em casa, você vai poder saber um pouquinho mais sobre as ferramentas da Digiforte, tá? Então, nosso próximo webinar, que vai ser sobre reconhecimento facial, tá? Que vai ser o segmento mais escolhido na pesquisa, já vai ser... Deixa eu pegar aqui a data certinha para vocês já anotarem, né? Vai ser no dia 25 de abril, às 8h da noite. Ok? Então, vamos lá.